Hoje vamos fazer uma recordação de função quadrática. Os problemas do segundo grau, que de alguma maneira envolvem aquela expressão, já eram conhecidos há milhares de anos. Então, vou citar um aqui, que o livro também faz a referência, que é o problema tão atual hoje quanto há 4.000 anos atrás, de encontrar dois números quando você conhece a soma e o produto. Então, digamos, se dois números, esse é bem fácil, hein? Se a soma é 5 e o produto é 6, os números são 2 e 3, não é? Bom, mas nem sempre dá para fazer assim com essa rapidez. Então, encontrar dois números que eventualmente podem ser o mesmo, né? Dois números iguais. Vocês vão reconhecer que esse problema está ligado diretamente a uma equação do segundo grau, não é? Se eu chamar x um dos números, então esse produto ele é obtido multiplicando-se x pelo outro número, que certamente é s menos x, já que a soma dos dois é s, né? Se a soma de dois números é s, eu estou chamando um deles de x, o outro é s menos x, e o produto de x por s menos x é p, que é conhecido, meu. Então, ou ainda, essa é uma forma muito agradável de olhar para a equação do segundo grau, não é? Porque fica perfeitamente visível a soma e o produto das raízes. Então, se eu conheço que a soma é 5 e o produto é 6, eu resolvo a equação x2 menos 5x mais 6 igual a 0 e estamos liquidados. É fácil ver também que eu chamei um dos números de x, mas na verdade os dois estão ali dentro, porque s menos x também é a solução da mesma equação. Tá? Então, é a forma campeã, né, de você explicar para o teu aluno como é que aparecem a soma e o produto, né, nos coeficientes da equação do segundo grau. Ora, eleve ao quadrado a metade da soma. Eleve ao quadrado a metade da soma. Na nossa escrita atual, né? Subtraia o produto. Subtraia o produto. Extrai a raiz quadrada disso. Extrai a raiz quadrada disso. Some ao resultado a metade da soma. Some a este resultado a metade da soma. E estudar o maior dos dois números. Pronto. O outro número vai dar exatamente, ora, isso é exatamente, opa, menos, obrigado, a solução de hoje, não é? Então você veja aqui que prodígio, o ser humano há 4.000 anos fazia e resolvia equação do segundo grau direitinho, igualzinho a gente, não é? Só não escrevia como a gente. Mas a fórmula, digamos assim, é exata, o procedimento é o mesmo, só que eles falavam com palavras, né, e não com símbolos. Muito bem, então quer dizer que é fácil resolver esse problema, né, de calcular
dos números conhecendo a soma e o produto. Vou pedir então um exercício. Encontra para mim quais são os números que somados dão 6 e multiplicados dão 4. Pronto? Sim, né? Quais são os números? Que encrenca é essa? Pelo que a gente acaba de ver, né? Eu preciso somente resolver x2 menos 6x mais 4 igual a 0. Todos nós sabemos fazer isso. Eu quero comentar o seguinte, que nós temos, né, a famosíssima fórmula que resolve as equações do segundo grau. Uma vez nós tivemos a oportunidade de verificar como esse assunto, que é importantíssimo na matemática do ensino médio, como é que ele aparece nos outros países. E tivemos oportunidade de dar até um pequeno curso, como é que se ensina matemática no Japão. Como é que os japoneses, como são os livros japoneses, como é que eles aprendem matemática, quais são os assuntos que eles aprendem. E chegamos à conclusão que, basicamente, na escola do Japão, os temas são praticamente os mesmos que os nossos. A maneira de abordar, frequentemente, é bastante diferente. Então, vou mostrar aqui como se um aluno japonês resolve a equação do segundo grau. Um japonesinho faz assim, ó. x2 menos 6x, aí ele soma 9 e subtrai 9. Por que que ele faz isso? É porque ele é esperto. Ele é muito esperto. Aí ele escreve os 3 primeiros termos como um quadrado e passa o resto para o lado de lá. Aí ele extrai a raiz quadrada, x menos 3 igual a mais ou menos a raiz de 5, e ele acha então as raízes da equação. Pronto. Não é bonitinho? É. Você sabe que nos livros japoneses não existe a fórmula da equação do segundo grau? Mas realmente eles não usam a fórmula porque, como vocês podem ver, não há a menor necessidade. É proibido? Ah, não, usem à vontade, mas estou dizendo que não é uma imposição, né? Não tem que ser assim sempre. Bom, mas isso que a gente fez aqui vai nos guiar para obter a chamada forma canônica da função quadrática. É muito útil. Veja só, essa ideia que o japonesinho teve, nós vamos fazer ali. Tem só um pequeno complicador, que é esse A. Então, nós vamos primeiro deixar o A aqui do lado de fora, escrever x2, B sobre A, C sobre A. Então, eu vou... Repara que aqui eu tinha x2 menos 6x, e eu procurei um número que completasse, não um quadrado perfeito, certo? Vamos fazer a mesma coisa ali? Primeiro eu tenho um x2, depois eu tenho um duplo produto, né? Quer dizer, eu tenho duas vezes um b sobre 2a, para não alterar, correto? X, mais, percebe qual é o termo que eu tenho que acrescentar ali para formar um quadrado perfeito? É esse aqui, é o quadrado, né? Porque o x ao quadrado já tem. Então é b2 sobre 4a2. Concorda que isso daí dá um quadrado perfeito, bonitinho? Ótimo. Bom, se eu acrescentei isso, eu tenho que subtrair, evidente. E mais ainda o c sobre... Como ficamos? O a continua em evidência por enquanto. Agora eu tenho x menos b sobre 2a ao quadrado menos.
Eu vou reduzir o mesmo denominador aqui e escrever, então, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Confira minhas contas. Como é que é? Mais, claro que é mais. Esse numerador, né, que normalmente a gente chama de discriminante, não é? É o nosso delta. E agora, colocando o a de novo aí dentro, eu fico com uma expressão assim. A que multiplica x menos b sobre 2a, menos não, cismei com esse menos, ao quadrado menos, quando o a multiplica aqui, vai cancelar com um do denominador, pronto, acabou. Não demora muito, né? Nem dói também demais, não. Agora vamos olhar para essa fórmula aqui. Para fixar as ideias, vamos imaginar que esse A seja positivo. Se for negativo, é tudo ao contrário do que eu disser. Então, se A é positivo, aqui eu tenho um número que é um quadrado, né? E alguma coisa a mais. Então, eu posso perguntar o seguinte, nessa função, qual é o valor mínimo que essa função pode ter? Ora, esse termo aqui é constante, né? Não depende do x. A esse termo eu estou somando alguma coisa que é positiva. Então, o menor valor que eu consigo para y é quando esse termo for zero. Né? Então, o mínimo do valor de y é obtido quando o x for precisamente menos b sobre 2a. E nessas condições, o valor de y é menos delta sobre 4a. Que são resultados conhecidos. Não é? Porém, dessa maneira, né, procedendo nesse espírito de completar o quadrado, fica bem visível e não há necessidade de nenhuma mágica. E com isso nós também obtemos a fórmula que os alunos tanto gostam, os zeros dessa função, não é? Que são as raízes da equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Tá? Lembrando que essa expressão ax2 mais bx mais c é exatamente igual à que está escrita aqui embaixo. Então, eu devo ter a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado. Já vou passar para o outro lado esse menos delta sobre 4a. Ou seja, nesse ponto, eu estou exatamente aqui, não é? Esse A precisava ir para lá, né? Exato. Vou escrever de novo. X mais B sobre 2A ao quadrado da delta sobre 4A2. Agora sim, extraímos a raiz quadrada. X mais B sobre 2A igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E pronto. Tá. Aí está a nossa fórmula. Então, veja, obter esses resultados que são básicos, não é? Não demora muito, nem é muito doloroso. Dá para entender perfeitamente. Eu, claro, não fiz, mas nesse ponto, né, se eu imaginar o A negativo, aí o contrário ocorre, né? Então, a função vai ter um máximo naquele ponto, etc. Alguma pergunta? E agora? Agora,
a gente tem que falar no gráfico, certo? Um exercício para não ficar lidando com uma aplicação. Bom, então eu quero só enfatizar o seguinte, temos fórmula à vontade para resolver tudo, ok? Mas insisto que o procedimento oriental deve ser estimulado. Então, obter o valor mínimo dessa função significa escrever Olha só, ali, normalmente a gente ensina assim, quando delta maior que zero, tanta raiz, igual a zero, uma raiz. Exato, ok. Ali naquele caso ali, eu tô dizendo... Sim, nesse caso aqui... Isso. Não, Bom, aqui? Não, ali. Do jeito que é. Isso. Quando é que eu vou perceber que não vai ter raiz nenhuma? Quando aparecer um número negativo aqui desse lado, né? Então, se você trocar, por exemplo, esse 4 aqui, no lugar de 4, bota 14, né? Então, 14 menos 9 vai dar 5. Passar lá, menos 5. 1 quadrado igual a menos 5. Parou. Pensei que fosse aqui. Aqui também, antigamente, você pode brincar, né? Eu dou a soma e o produto. Quais são os números? Tais. Soma e produto. Eventualmente, claro, a soma e o produto podem ser tais que aqui dentro apareça um número negativo. Naquele tempo, eles simplesmente diziam, os números não existem. Pronto, está liquidada a questão. Tá? Se a soma é igual a 2 e o produto é 8, não existem esses números. Nada de complexo, números complexos não tem nenhuma relação com esse assunto que a gente está falando, pelo menos em termos históricos. Bom, mas voltando aqui, você pode usar os resultados que eu acabei de escrever ou simplesmente tomar esse tipo de atitude, que é uma maravilha. E escrever x menos 4 ao quadrado mais 3. Tá bom. Qual é o valor mínimo de y? 3. E para obter esse 3, qual é o x que você tem que botar? 4. Pronto. Então, quando o x é 4, o y dá 3, e esse é o valor mínimo daquela função. Na minha opinião, isso é mais agradável do que decorar qualquer fórmula. Claro, tem o seu valor, memorizar as coisas importantes faz parte também. Eu não estou negando essa coisa que o aluno não tem que decorar nada, não vamos de um extremo a outro. Mas podemos dar opções também bastante suaves. Então vamos falar no gráfico. Vocês sabem como é o nome do gráfico da função quadrática? Parábola. Então, a gente precisa entender antes o que é como é que é definida essa curva chamada parábola, que, aliás, veio muitíssimo antes da função, de qualquer função. Os gregos antigos, lá 300 anos antes de Cristo, já conheciam a parábola, suas propriedades, e nunca tinham ouvido falar em função. Então, parábola é uma coisa que é feita assim. Você tem que ter uma reta que é chamada diretriz, tá? Escreve aí para não esquecer o nome. E você tem que ter um ponto que não pertence a essa reta, chamado foco. Foco. F-O-C-O, foco. Então, a parábola é definida a partir desses dois elementos. Então, a parábola é o seguinte, é o conjunto de todos os pontos
do plano, que tem essa curiosa propriedade que eu vou escrever aqui. Ele tem mesma distância ao foco e à diretriz. Então, se você imaginar todos os pontos que têm essa propriedade, você vê uma curva assim. Bom, pela própria maneira com que nós definimos, a parábola tem um eixo de simetria. Não é? Porque para cada ponto que eu considere de um lado, o seu simétrico também satisfaz, evidentemente, a mesma propriedade. Então, parábola é uma curva simétrica em relação a essa reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Além disso, esse ponto, que é o ponto médio, né, desse segmento perpendicular passando pelo foco, esse ponto médio também cumpre a propriedade. A distância dele ao foco é igual à distância à diretriz. Ele é o ponto mais baixo da parábola, então é chamado de vértice da parábola. Muito bem. Então vocês estão vendo essa retinha aí, né? Essa reta é a diretriz. Eu vou traçar a reta vertical, que vai ser o eixo da parábola. Muito bem. Sobre essa reta, eu vou marcar o foco. Então, esse ponto aqui é o foco, tá? Bom, agora eu preciso construir um ponto que tenha essa propriedade. Então, é preciso um pouquinho de imaginação aí. Inicialmente, eu vou marcar esse ponto D sobre a diretriz. Esse ponto D está aqui. Agora eu vou tentar descobrir como obter o ponto P, né, que está na parábola. Então, é claro que o ponto P está nessa perpendicular à diretriz, passando por D. Então, vou traçar a reta perpendicular, passando por D. Muito bem. Então, o ponto P está nessa reta aqui, não é? Mas ele tem que estar num certo lugar que esteja a mesma distância de F e de D. Ah, bom, então é um conceito que eu tenho dois pontos, não é? E eu tenho o ponto P que é equidista de dois pontos dados. A mediatriz, lógico. Aqui eu já tenho ela pronta, eu poderia construir com os meus instrumentos, né, com o meu compasso e a minha régua, mas eu já tenho ela pronta aqui para facilitar. E eu acabo de achar o ponto P, que é um ponto da nossa parábola. Este é o P, tá? Bom, eu vou desenhar ainda o segmento FP, o segmento PD, porque eu vou esconder essa perpendicular aqui. Pronto. Então, veja, esse ponto D é livre, não é? Então, eu deslizando o ponto D, eu obtenho, aliás, essa mediatriz está me incomodando um pouquinho no momento, depois eu volto a falar dela. Então, todos esses pontos P que vocês estão vendo aí, rigorosamente satisfazem a nossa condição inicial, então, eles pertencem a essa curva chamada parábola. Se eu quiser enxergar, eu peço aqui, então, uma coisa que o
Muitos não gostam dessa expressão aqui, lugar geométrico, mas ela está tão entranhada que ele não tem jeito. Eu quero o lugar geométrico desse ponto quando o ponto D varia. Aí está. Vocês estão enxergando direitinho como é a parábola. Então, parábola não é frequentemente aquele desenho que aparece nos livros didáticos que tem assim, é como se fosse uma meia circunferência, não tem nada a ver. Parábola tem uma forma inteiramente própria, uma coisa linda. E como é que parábolas podem nos parecer diferentes? Como é que uma parábola pode ser diferente de outra? Depende dessa distância do foco até a diretriz, que eu marquei um valor qualquer, essa distância é chamada de parâmetro. Então eu queria que vocês observassem, quando eu aproximo o foco da diretriz, a parábola fecha, né? E quando eu afasto o foco da diretriz, agora ela está com a forma assim de uma antena parabólica, né? Antena parabólica, é isso mesmo, ela tem exatamente essa forma. Muito bem, então acharam bonitinha a parábola, né? Perfeito. Vamos então ver que relação esse desenho tem com a nossa função quadrática, evidentemente, né? Pode desligar isso aqui, eu vou voltar para o quadro. Vamos voltar a esse ponto aqui. Escrevendo o seguinte, vamos passar esse delta sobre 4A para o lado esquerdo. Tá? Bom, nesse momento, quando a gente está estudando curvas no plano, eu posso colocar os eixos onde eu quiser. Por uma questão de bom senso, nós procuramos uma posição mais cômoda. Então, para estudar a parábola, eu gosto muito de colocar o eixo X, né, com a origem no vértice, o eixo Y aqui no eixo, uma posição cômoda. E eu faço isso simplesmente alterando um pouco, fazendo o que a gente chama de mudança de coordenadas. Então, essa abscissa X mais B sobre A, eu vou chamar de um X grande. E Y mais delta sobre 4A, vou chamar de Y grande. Quer dizer que essa minha equação tem essa cara agora. Então é verdade que toda parábola pode ser escrita dessa maneira, bastando, né, que eu faça uma conveniente mudança nos eixos de coordenadas. Então, estudar essa parábola é, no fundo, estudar todas, porque todas elas eu posso colocar dessa forma. Agora, por que, então, que o gráfico dessa função é o que está aí à esquerda? Isso aí é um exercício que você vai fazer, se não agora, é rápido. Que é o seguinte. Faça aí 2 eixos. Pegue um ponto do gráfico dessa função
Então, pegue um ponto que tenha a abscissa x e tenha a ordenada ax2. Esse ponto já está no gráfico daquela função. Aí tem um pequeno truque, que é você adivinhar onde é que está o foco. É claro que eu já fiz essas contas de trás para frente. Então, vou dar esse chute aqui para você. Pegue o ponto 0, 1 sobre 4a. E a diretriz, a reta de equação y igual a menos 1 sobre 4a. Calcule a distância desse ponto P a F. Calcule a distância de P a essa reta aqui, a diretriz D. O desenho está horroroso, mas vocês vão constatar que essas distâncias são iguais. Na verdade, para não ter que escrever o quadrado, as raízes, né? Você vai fazer o seguinte: mostre que, faça essa conta, a distância ao quadrado de P até F é igual à distância ao quadrado de P a D. É só questão de fazer conta, não tem dificuldade nenhuma, garanto para você. Bom, isso então vai ser suficiente para te convencer que o gráfico da função quadrática é exatamente essa curva, né, que tem foco, tem diretriz, ali está o lugar do foco, a posição da diretriz é aquela também. Então, o gráfico de uma função quadrática é realmente essa curva chamada parábola, com eixo de simetria, né, reta perpendicular à diretriz passando pelo foco, etc. Muito bem. A distância ao quadrado. É como se... já entendi que você não entendeu. Bota o quadrado aqui. Só para não precisar escrever os radicais, né? Porque para calcular a distância de dois pontos do plano, você não tem a raiz quadrada, né? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Então, calcula essas duas coisas ao quadrado e verifica que dá exatamente a mesma coisa. Bem, agora, outra coisa. Um detalhe que não pude falar ontem sobre a função afim é o seguinte, ainda o que acontece na função afim quando eu restringo o domínio aos naturais? Então, vamos pensar nessa função, mas com esse domínio aqui. O que você pode me dizer? O que acontece com a imagem dessa função? Você tem vários pontinhos e esses pontinhos formam uma sequência bastante conhecida. Qual é? Uma progressão
aritmética. Tá? Para n igual a 0, eu tenho b. Para n igual a 1, b mais a. Para n igual a 2, b mais 2a. O que está acontecendo? É uma progressão aritmética, cujo termo inicial é b e cuja razão é a. Tá? A razão aparece ali justamente pelo que nós comentamos ontem, né? Porque o azinho é aquela quantidade que faz a função subir, né? Quando você avança de uma unidade. Um detalhe, é a questão do zero. Né? Ora o conjunto dos naturais tem zero, ora não tem zero, e é assim mesmo. Os livros que vocês usam, que insistem em colocar o zero nos números naturais, mas quando chega no capítulo de progressão aritmética, os naturais dele começam do 1. O primeiro termo é A1, A2. Enfim, é assim mesmo. Frequentemente, quando nós estudamos sequências, nós começamos pelo zero. O primeiro termo, A0. Tudo bem. Por que isso não se faz na escola? Talvez porque possa confundir um pouco os alunos. O primeiro termo ser o A0, aí o A1 é o segundo termo, o A7 já é o oitavo. Então, ok. Mas não tem a menor importância isso. Tá? Quando uma função afim, então, está restrito, esse domínio restrito ao conjunto dos naturais ou a qualquer progressão aritmética, nós podemos escrever assim, né? Então, a progressão aritmética é uma sequência cuja fórmula que dá o termo geral é do primeiro grau. Então, isso aqui é uma progressão aritmética. Existe um teorema no livro chamado Teorema de Caracterização da Função Afim, que diz que todo problema, em toda função que transforma uma progressão aritmética em outra progressão aritmética é afim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Mudando de assunto. Então, progressões aritméticas e progressões geométricas que amanhã vocês vão ver, porque a progressão geométrica está ligada a um outro tipo, a uma outra função, que vai ser estudada amanhã. Eu quero o seguinte exercício de criatividade de sua parte. Eu quero saber se você consegue descobrir que número vem depois nessa sequência maluca aí que eu escrevi. É claro que esse tipo de pergunta, você pode dizer, pode ser qualquer número. É verdade. Pode ser qualquer número. Eu sempre, dados 5 números, eu sempre posso inventar um sexto que tenha e arrumo uma lógica para explicar isso. Mas nesse caso tem uma propriedade bastante simples que permite você observar de que maneira esses números estão crescendo. Eles não estão crescendo de uma forma muito desorganizada, não. Muito pelo contrário. Eles têm um crescimento muito organizado. De tal maneira que é possível você prever que número vem depois. O que você acha? 41. Muito bem. E depois do 41? 58. 58. Agora, e depois de 58?
E depois de 58? 78. Tá vendo? Então essa função que está por trás desses números, tá? É uma função cujo domínio, né, está restrito aos números naturais. 1, 2, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Assim são as sequências, né? Então vamos ver qual é o mistério? Vamos observar o crescimento, vamos observar o que acontece com as diferenças, né? Numa progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Isso é a razão da PA. Pega esse termo, soma a razão, tem o seguinte, pega esse termo, soma a razão, tem o seguinte, e assim vai. Esse crescimento é um pouco diferente. A diferença entre os dois primeiros termos é 2. Essa diferença aqui é 5. Essa diferença é 8. A próxima diferença é 11. O que está acontecendo com as diferenças agora? Pois é, aqui está aparecendo uma progressão aritmética. Está aparecendo uma progressão aritmética nas diferenças. Isso é o que, né, permitiu a vários de vocês começarem a adivinhar, né, como é o crescimento desses números. Aqui, 14, 17, 20, então, etc. Bora. Então, aqui está a PA. Portanto, nesta sequência, um termo qualquer, ele satisfaz a seguinte condição: a diferença entre o seguinte e ele é uma PA, portanto, as diferenças, né, são dadas por uma fórmula desse tipo. Então, alguma coisa do tipo, vou botar com letra maiúscula, AN grande mais B. Aí existe, no livro, toda vez que uma sequência tem as diferenças formando uma progressão aritmética, então nós demonstramos que ela é dada por um polinômio um grau acima do segundo grau. Essa sequência que você vê ali em cima chama-se uma progressão aritmética de segunda ordem. Uma progressão aritmética de segunda ordem é uma sequência cujas diferenças formam uma progressão aritmética comum. Uma progressão aritmética comum tem o seu termo geral dado por um polinômio do primeiro grau. Uma progressão aritmética de segunda ordem tem como termo geral um polinômio do segundo grau. Isso vai em frente. Não vamos fazer aqui, mas uma progressão aritmética de terceira ordem é uma sequência cujas diferenças formam uma progressão de segunda ordem, cujas diferenças das diferenças formam uma progressão comum. Uma progressão aritmética de terceira ordem tem como termo geral um polinômio do terceiro grau. E assim por diante. Por exemplo, os cubos, né? Se você tem 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, etc. Né? Essas diferenças aqui dá 7, 28 menos 7, o quê? 19. 64 menos 27 dá quanto? 37. 19 menos 7, 12. 37 menos 19, 18. Aqui, se eu continuasse, né, aqui nesse nível vai aparecer uma progressão aritmética. Né? Depois vocês continuam, tá? Então, isso aqui é uma progressão aritmética de terceira ordem, as diferenças, uma progressão aritmética de segunda ordem, e aqui nesse nível vai aparecer uma progressão aritmética ordinária.
Então, o termo geral aqui é um polinômio do terceiro grau. No caso, é o n ao cubo. Então, se eu perguntar a você qual é a fórmula que calcula esse termo geral, ou seja, qual é o centésimo termo dessa sequência? Eu sei calcular sempre o seguinte, né? Então, se eu tiver um pouco de paciência, eu vou andando, né? Vou fazendo conta e tal, chego ali no centésimo termo. Mas eu quero achar esse cara diretamente. Achar diretamente é justamente obter essa função aqui, ó. Aqui você está vendo, né, uma progressão aritmética de segunda ordem. O domínio ali restrito aos naturais e os valores, os y, né, são os valores daquela sequência. Então, descobrir qual é o termo geral dessa sequência é descobrir quem é essa função. Pergunto para você, quantos pontos eu preciso para encontrar a fórmula que representa essa função? Ela já fez assim com o dedinho dela, 3. Claro, porque toda função do segundo grau depende de 3 coeficientes, né? Então, com 3 pontos está liquidada a história. Vamos fazer então? Rapidamente? Então, eu quero saber qual é a fórmula daquela sequência. Então, eu escrevo, eu já sei, não demonstrei, mas já sei que vai ser, vamos botar com letra minúscula, x2 mais bx mais c. N. Eu, como vou começar pelo zero, eu já vou economizar um pouco de trabalho, tá? Então, começar a sua sequência no A1 ou no A0 é opção sua, tá? Eu comecei pelo zero. Meu primeiro termo é o A0. Se você quiser eliminar esse inconveniente, volta dois termos. Também. Faz n igual a zero e n igual a menos 1, inclusive ajuda a simplificar. O Olavo aqui está dizendo que também ninguém obriga a começar pelo A0. Ele pode... A sequência, aliás, não precisa ter início nem fim, né? Você pode ter o A-1, A-2. Não tem problema nenhum isso. Bom, já comecei aqui, vamos lá. Então, A1 é A mais B mais 1. E isso dá o seguinte, que é o 3. E o A2 nada mais é do que... O que é A2? É 4A mais 2B mais 1. Isso aqui dá 8. Então, o que você tem a fazer é resolver um sistema facílimo. A mais B igual a 2. E 4A mais 2B igual a 7. Faça isso. Aqui o A vai dar 3/2. B vai dar meio. Portanto, a fórmula que permite calcular qualquer termo diga. Por que mais um, não mais um no seu genérico? Esse mais um aqui? É porque eu, na minha cabeça, eu comecei pelo termo A0. Tá. Então, o meu primeiro termo é o A0, então é 1. Porque o primeiro termo lá é 1. Tá? E foi uma comodidade, só para não ter que... Então, eu chamei esse cara aqui de A0, aqui é o A1, aqui é o A2. E vai embora. Tá? Finalmente... Quando é que você usa isso? Bem. Pensa no seguinte problema. Bota no plano, põe no plano,
N circunferências na posição mais geral possível. O que eu quero dizer com isso? Cada circunferência corta todas as outras, tá? Imagine N bem grande, um número muito grande de circunferências em posição geral e entenda-se por isso que cada circunferência corta todas as outras. A pergunta é, quantos pontos de interseção existem? Esse problema é difícil? É difícil. Mas agora vocês vão ver que ele tem uma relação enorme com o que eu estou falando. Digamos que você, vamos pensar, não vou desenhar nada, você já tem as N circunferências. Já tem um monte de pontos de interseção, tá? Aí você joga mais uma circunferência. Então, a N é o número de pontos de interseção quando eu tenho N circunferências, tá certo? A N é o número de pontos de interseção quando eu desenhei N circunferências. Quando eu desenho mais uma circunferência e vou imaginar que ela vai cortar todas as outras, então o número de pontos de interseção no total agora é o que eu tinha antes, mas quantos pontos de interseção novos vão aparecer? Eu tinha N circunferências. A circunferência N mais 1 vai cortar cada uma das antigas em 2 pontos, não é verdade? É. Então, quantos pontos novos eu estou acrescentando? 2N. Ah, sim. Então, esse meu problema é tal que a N mais 1 menos a N é do primeiro grau. Então, a fórmula, né, que vai me dar o AN é um polinômio do segundo grau. E aí, repetindo esse processo, vocês vão descobrir, né, qual é a fórmula que te permite saber com qualquer número de circunferências quantos pontos de interseção no máximo existem.